coração aquecido, possamos sair daqui com o coração empolgado, entusiasmado, para começarmos esse ano e, ó Deus, influenciarmos as vidas desses alunos, sermos agentes do Senhor para a transformação de vidas. Dá-nos, ó Deus, nessa manhã, nessa tarde, revelação de que nós somos aqueles que levam a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, espírito de revelação, de sabedoria, de discernimento, para enxergar quem nós somos em Deus, para que o Senhor possa nos levar, ó Deus, a fluir nessa vertente. Possamos nós ser esses canais de bênção, servos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, conta-se que uma líder nossa, de célula de criança, ela chegou no final, Ivan, do compartilhamento, e ela falou: eu quero orar por vocês hoje, crianças, e de acordo com a nossa lição, Deus está me levando a orar por vocês. Eu quero fazer uma pergunta. Nós estamos aqui falando sobre vencer os inimigos, de não ter medo. Quero saber, algum de vocês aqui tem medo de alguma coisa? Você tem medo de algum bicho, de algum fantasma? Às vezes de noite você vai dormir, você fica com medo. Então eu quero orar por você. Você, a partir de hoje, não vai ter mais medo de nada, porque eu vou orar e você vai encher-se de coragem. Você vai dormir com a luz apagada. Você não vai querer ficar indo para o quarto da sua mãe, do seu pai de noite, porque Jesus prometeu estar com você todos os dias. Jesus está com você, então você não precisa ter medo. E aí as crianças: não, eu não tenho medo de nada não, porque eu creio, Jesus está comigo onde eu for. Eu não tenho medo do escuro, eu não tenho medo de trovão, eu não tenho medo de nada. E aí de repente uma criança muito tímida levantou a mão lá no meio da célula, da roda, e falou: ah, professora, eu tenho sim, tenho um bicho aí que eu ainda tenho muito medo. Aí a professora: pode falar então, que agora nós vamos orar. Ele falou assim: então, eu tenho medo do malamém. Aí a líder de célula falou assim: malamém? Mas eu não conheço. Eu conheço bicho-papão, eu conheço saci-pererê, eu conheço bruxa, eu conheço... Mas esse... Não, professor, sabe o que é? Todo dia a mamãe vai lá no meu quarto e ora por mim, põe a mão na minha cabeça e no final ela diz: e livra-nos do malamém. Então, professora, eu tenho muito medo desse bicho que vem me assombrar de noite, que toda noite minha mãe ora dizendo: livra-nos do malamém. Então, aquela criança tinha muito medo do malamém. Mas nós vamos discernir que esse malamém não vai fazer mal a ninguém, em nome de Jesus. E eu quero falar nessa manhã sobre o que torna o ensino eficiente. Nós vamos falar de alguns fatores que tornam o ensino eficiente. E esse material também já está lá naquele e-mail, né, que o pastor Hugo já passou para os irmãos. E eu quero ler com os irmãos então esse texto que diz: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Romanos 12, 7. Podemos ler juntos? Vamos ler só esse trecho do texto. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Romanos 12, 7. Agora eu quero que você olhe para a pessoa aí do seu lado e fale para ele: aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Romanos 12, 7. Fala a referência também. Então, eu quero tomar como base esse texto dessa manhã que nos mostra que quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, o apóstolo Paulo nos exorta a isso. E eu quero dar uma definição para os irmãos do que é esmerar. Esmerar significa aperfeiçoar. Então, nós estamos aqui nessa manhã exatamente para isso, para aperfeiçoar. Você
tem que a cada dia, a cada momento que você for ministrar no seu culto, na célula, no discipulado, você precisa se esmerar, se aperfeiçoar. E você só vai aperfeiçoar, se esmerar quando você afia as suas ferramentas. Nós estamos aqui hoje afiando as nossas ferramentas. Nós estamos aqui para nos preparar, para nos aperfeiçoar. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu já ministrei essa matéria, vida e disciplina, 10 vezes. Eu nem vou olhar a apostila, eu já sei. Sei de trás para frente, frente para trás. E você não tira tempo para se dedicar, não tira tempo para estudar. E o que acontece? Você chega lá diante da turma, fica engasgado, não sai nada, não consegue falar uma palavra. Por quê? Porque você, às vezes, confia muito na sua carne, mas nós temos que nos aperfeiçoar, amém? Então, o primeiro fator que torna o ensino eficiente é quando o professor, ele discerne o seu ministério. Você é professor, você foi chamado para ensinar, como o pastor Hugo nos ensinou agora, né? O ministério de Jesus era um ensino, e conosco não é diferente. Então, se você tinha dúvida, até hoje eu quero tirar toda dúvida. Você é um professor. Você é alguém chamado para ensinar. Você é aquele que Deus escolheu para essa missão, para essa tarefa. Então, às vezes você eu sou pregador do fogo, eu sou profeta. Não, mas todos nós somos professores. Porque o que o profeta faz? Ele ensina, ele transmite ensino. O que o pastor faz? Ele ensina, né? Todos nós, então, irmãos, somos professores. Você tem esse ministério. Então, você precisa discernir. Como que você discerne esse ministério? É quando você compreende que você é um instrumento de Deus para falar ao coração dos alunos. Todos nós temos que ter esse alvo. Você não vai ali simplesmente para transmitir conteúdo e para passar slide, ler apostila. Você está ali para permitir ser um instrumento afinado nas mãos de Deus. E que quando o Senhor te pegar, Ele possa tirar de você os melhores acordes, o melhor som. Que você permita ser tocado por Ele. Você é apenas um instrumento do Senhor. E Ele quer tirar de você o melhor som, mas para isso você precisa desejar. Senhor, eis-me aqui, eu quero mesmo falar no coração desses alunos. Eu não quero só transmitir letra, porque a letra mata, mas que tudo que eu falar possa vir de encontro ao coração deles. Irmãos, não existe nada mais gratificante que você estar ministrando ali uma aula e você vê um aluno chorando aqui, o outro lá atrás, o outro ali. Irmãos, é a melhor coisa que pode existir. Aí ele vem no final da aula e fala para você: nossa, pastor, mas eu precisava ouvir, era isso, o senhor falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Então, nós temos esse alvo. A cada aula, constantemente eu oro, né, todas as manhãs, e falo: Senhor, eu quero entrar naquela sala de aula, mas eu quero tocar no coração daqueles alunos, quero marcar a vida deles. Não quero simplesmente ministrar um conteúdo. E para você também discernir um ministério, você precisa saber que Deus está interessado em ser conhecido pelos alunos. E é você que vai apresentar. Quando um aluno chega na sala de aula, o que ele quer? Ele quer conhecer mais do Senhor, ele quer saber mais de Deus. Nós até temos que ter cuidado que, às vezes você está dando aula, ministrando um certo assunto, eles começam a perguntar do reino e a volta, eles querem saber do milênio, eles começam a perguntar coisas assim, né? Que não está dentro daquele assunto, mas ele está interessado em conhecer o Senhor. E você é que vai apresentar. Olha só que grande privilégio e oportunidade. Você tem a oportunidade de apresentar o Senhor para os alunos, de levar a revelação. Quando você fala algo, eles falam assim: uau, eu nunca tinha ouvido falar isso. Quem
Quem já teve essa experiência? Poxa, é tão gostoso, você fala, nossa, ele nunca tinha ouvido, eu consegui ensinar algo novo para ele. Olha que coisa maravilhosa. Então ele vai ficar seu fã, ele vai falar, nossa, meu professor sabe demais. Ele é o cara, ele sabe tudo. Mas você tem que ter essa responsabilidade, você precisa ter esse discernimento, né? Você precisa se comprometer diante de Deus em fazer o seu melhor. Por quê, irmãos? Porque é a Deus que você vai prestar contas. Você vai prestar contas ao Senhor. Nós precisamos, então, fazer o melhor. E fazer o melhor significa que você vai tirar tempo para pensar, para estudar, para viver aquela matéria. Ah, pastora, mas você nem sabe da minha vida. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu discipulo, eu lidero célula ainda. Tudo bem, não tem problema não. Peça ao Senhor para te dar em sonho. Ele vai falar com você. Eu posso te garantir. Quando eu estou ministrando alguma matéria no curso pastoral, ou seja, onde for, no Domingo Kids, irmãos, eu fico a semana inteira com aquilo na cabeça e eu penso, e eu fico assim, eu chego a sonhar. Quantas vezes eu já compartilhei com o Hugo, eu sonhei essa noite assim, assim, assim. Por quê? Porque aquilo está queimando dentro do meu coração, aquilo está borbulhando dentro de mim. Às vezes eu saio com as minhas filhas e eu fico vendo, nossa, mas aquela estrela que eu vi ali, vai dar para eu fazer uma decoração do Domingo Kids. Gente, mas eu vi um visual assim, olha, eu vi. Nossa, mãe, a senhora só pensa nesse Domingo Kids, só pensa nessa aula que a senhora vai dar. Falei, não, eu penso em vocês também, pode ficar em paz que eu penso em vocês. Mas isso fala de um coração que está realmente disposto a dar o melhor, a fazer o melhor, a buscar o melhor. Então, você tem várias opções, né, para você ter uma aula de qualidade, uma boa aula, irmão. Você não precisa só ficar lendo a apostila ou passando slide. Você pode levar um filme aí de 2 minutos, de 5 minutos. Você pode fazer uma dinâmica, você pode fazer um trabalho. Então, nós somos indesculpáveis. E eu quero te garantir, se você orar e pedir, Deus, me dá uma estratégia, me mostra algo novo, algo que não foi feito ainda, ou que eu não sei ainda como fazer, Deus vai te dar. Amém. Deus vai te falar, para essa aula você vai fazer assim, assim, assim. Não tenha dúvida, Deus vai mostrar. Eu lembro que eu ministrei a matéria Caráter de Cristo e eu tinha visto no Fantástico uma reportagem de uma cadela que ela levava comida para todo o restante dos animais de onde ela morava. Não sei se você viu. E aquele vídeo falou tanto comigo, eu só chorava vendo o vídeo. E aí passaram alguns meses e eu fui ministrar Caráter de Cristo. E eu estou lá preparando e orando, Deus me fala. E veio aquele vídeo na minha mente. Eu falei, mas aquele vídeo, coisa estranha. Aí peguei na internet, fiz download, chamei o Hugo, o que você acha? Ele falou, não, vai ser forte. E aí eu passei o vídeo, irmãos. A sala inteira caiu em pranto, todo mundo chorando. Assim, gente de soluçar, chorando, vendo o vídeo. Eu falei, poxa vida, irmãos, olha só o caráter dessa cachorra. Isso é caráter. Você vai longe, andava quilômetros, buscava comida e levava lá para a fazenda, lá onde ela morava. E isso comoveu a cidade inteira. Depois você pode ver esse vídeo, né? Mas é muito interessante. Olha só um vídeo, o que faz numa aula? Você permitir, né, Deus te usar dessas formas. Então, aqui em Tiago 3:1 diz que, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, não fica pensando que você já sabe tudo. Procura sempre fazer melhor ainda. Segunda coisa que torna o ensino eficiente é quando o professor se importa com os seus alunos. Você
às vezes vai ministrar a aula lá em outra unidade, às vezes você é lá da Lapa, vai ministrar lá em Itaquera, ou você vai da Armênia lá para Interlagos, que é o caso do nosso pastor. Mas você pensa, não, tem nada a ver com esse povo, isso aí, não, você tem que se importar com seus alunos, como o pastor Hugo falou aqui na ministração anterior. Você precisa saber que aquele povo é o seu povo, que você vai, um dia, quem sabe ele vai ser discípulo seu, andar na sua equipe pastoral. Então você precisa se importar com o seu aluno. Você, naquele tempo que está ali ministrando a aula, você precisa saber o nome deles. Você precisa saber por que ele não foi na aula. E dá tempo de fazer isso? Dá, eu te garanto que dá. Então, o irmão estava contando o testemunho aqui de uma irmã aluna nossa, que passou por tantos problemas, né? E eu pude acompanhar, mesmo que de longe, mas acompanhei um pouco, né, do esposo e tudo. A irmã entrou em depressão, aí o marido parou também o curso pastoral, mas assim, a gente sempre em contato, orando, a turma inteira se compadeceu, orando pela irmã, né? E o irmão contando o testemunho, domingo ela estava no culto. Então assim, isso é importante, é você conhecer seu aluno, você saber das limitações dele, e você saber que ele precisa da sua compreensão. Então eu pus aqui algumas causas, por que os alunos às vezes não aprendem? Porque alguns não recebem o ensino por causa de algum tipo de sofrimento. Então é o caso, né, de alguém que passou por uma perda, né, foi demitido, está com problema na família, com a esposa. Então, se você sabe desse sofrimento e você é empático com o aluno, fala, não, irmão, vem aqui que eu vou orar com você. Vou orar agora. Eu lembro também que chegou um aluno para mim, num dia de aula, chorando, desesperado. Eu falei, o que está acontecendo, irmão? Eu falei, não, é que a minha filhinha, recém-nascida, está internada, está na UTI. E eu preciso, né, de ir, tá com a minha esposa. Eu falei, não, mas antes de você sair, você vem aqui, nós vamos orar por você. Né? E o irmão ajoelhou lá na frente, a sala inteira caiu em cima dele, e orou, e profetizou, né? E ele falou, nem vou mais, vou participar da aula hoje. Ele participou da aula toda. Né? E aí a gente pegou o telefone, fomos ligando e fizemos compromisso de orar. E isso faz com que o aluno se sinta acompanhado, ele tem uma cobertura, ele tem alguém que se importa com ele. Outros também não aprendem porque falta a compreensão do professor aos problemas, às dificuldades de comunicação. Então veja bem, irmãos, nós temos alunos de todo tipo. Você pode ter aluno lá com dislexia. O que é a dislexia? Ele não consegue absorver o conhecimento. Ele lê a página todinha. Quando ele chega na última palavra, ele não lembra o que ele leu. Mas enquanto você está ministrando a aula, ele sabe tudo que você está falando e queima dentro dele. E ele fica assim, empolgadíssimo. Pode acontecer? Pode, já aconteceu. Eu tive já vários alunos com esse problema, né? Conversando, falei, não, você não vai parar, você vai continuar, nós vamos dar um jeito e de forma a te acompanhar e passar para os outros professores. Então você precisa saber disso, né? Outra coisa, o aluno pode estranhar o professor e por isso rejeitar o ensino. Então você é aquele professor que deve chegar na sala de aula já descontraído. Sua aula não precisa ser ruim, pesada, aquele ambiente assim, ninguém pode dar um pio aqui, porque ai. Não, irmão, chega lá e já começa a contar um quebra-gelo, faz um quebra-gelo, conta uma história, sabe? Você pode atrair os seus alunos dessa forma. Então, a sua aula não precisa ser chata, não precisa ser aquele negócio, né, pesado, pode ser algo muito gostoso. Nessa pesquisa que nós fizemos, uma das perguntas que nós colocamos lá foi se o professor ele é bem-humorado nas aulas. Então você vai ver a avaliação, mas teve uns que a gente até assustou, falou, uau, mas é tanto assim, não tem humor essa aula de jeito nenhum, e outros têm muito humor na aula. Então, você pode
usar dessas estratégias. Eu gosto muito de sempre contar uma história, no início da aula, no meio, no fim. Então eu estou sempre contando uma ilustração, uma história. Isso é importante também. Por que o aluno não aprende? É quando ele não está interessado em participar. Então é você que desperta fome e sede no seu aluno. É você que vai gerar, né, vai pôr sal na boca dele para ele ter vontade de beber água, de voltar novamente. Eu acho interessante que às vezes o Hugo chega em casa muito tarde e ele fala, não vou mexer com janta, não vou fazer nada. Você faz um miojo aí, vê lá o que tem. E geralmente os meninos estão acordados, aí ele vai para a cozinha, pega o miojo e vai fazendo. Aí ele vai na geladeira e vê que tem um pedaço de bife, lá ele desfia e põe. Aí ele vê que tem ovo, ele pega o ovo, bate e joga lá. Daí ele vê que tem tomate já picadinho ali, que sobrou da salada, ele já joga ali dentro. E aí o negócio começa a cheirar na casa, começa a cheirar. E ele pergunta antes, alguém vai querer? Não, ninguém quer. E de repente, Renato, os meninos estão tudo lá. Quando ele coloca, e ele faz questão, né, de pôr o prato todo chique ali, todo arrumadinho. Parece o Ratatouille fazendo os pratos. E aí os meninos começam a falar, não pai, eu quero também, eu quero. Disse, não, mas você não queria participar comigo, agora também eu não vou te dar. Mas acaba que faz e distribui para todos. Então, o seu aluno precisa estar interessado em participar da sua aula, ele precisa querer estar ali, ele precisa gostar. Olha, é o professor fulano que vai dar aula. Ih, não, nossa Deus, quantas aulas são? São 8. Ai, graças a Deus, porque se fosse 12 eu não aguentar. Então, você precisa gerar isso, né? Então, outro motivo porque ele não aprende é quando ele associa o professor, o pastor ou o líder da igreja com a professora da escola que ele não gosta. Ele lembra lá, né, da infância dele, não, mas fulano é a cara da minha professora, o fulano parece demais, até o jeito dele falar. Então isso pode ser causa para eles não aprenderem, né? E você vai então discernindo. Outra coisa é quando se tenta ensinar coisas que ele não compreende. Então, você vai ter a responsabilidade de ser aquele que interpreta mesmo. Né? Porque às vezes você começa a falar muito erudito, usar umas palavras difíceis. Quero te dizer, irmãos, o nível dos nossos alunos é um nível assim, não tem muita profundidade na palavra. Nós temos aluno lá com 3 meses de convertido, 6 meses, não sei por que acontece, mas acontece. Né? Já vai, não, porque eu quero e vai, começa a fazer. Às vezes não fez nem cursão, o CTL. Então, às vezes eu estou lá ministrando na aula e eu começo a falar lá de autoridade de submissão, porque aí se levantaram lá Datã, Coreia, Abirã, e eles ficam assim, isso é de comer ou de passar no cabelo? Nunca ouvi falar desse negócio. Essa tarefa para casa, você vai ler lá na Bíblia, porque está escrito, eu te garanto. Outros fazem umas perguntas assim, pastora, capeta, demônio, tem pé? Eu falei, ai meu Deus do céu, e agora? Como é que eu saio dessa, né? Ah, porque eu ouvi falar que os demônios não têm pés. Eu falei, é mesmo? Que interessante, hein? Me mostra aí onde está escrito que eu vou atrás. Então tem hora que a gente nem sabe o que responder, porque eles fazem umas perguntas assim, né? Muito interessantes. Mas você tem que traduzir do alemão para o português. Você é responsável de fazer isso. Eu lembro que a gente fez aqui o curso de teologia, de convalidação. Você é o nosso convidado a fazer. Nós vamos ter outra turma a partir de maio. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós vamos nos formar sábado, dia 25. Recebeu Canudo, bacharel em teologia. O pastor Davi vai receber o de... Como é que é? Divindade nas escrituras. A gente estava brincando outro dia, né? Sei Deus. Mas, irmãos, eu vou confessar um negócio para vocês. Tinha hora que o professor estava falando uns negócios que eu ficava assim.
uau, que interessante, falava tanta coisa. Aí eu cutucava o Hugo e falava assim, você tá entendendo? Ele, tô entendendo. Aí depois a gente brincava, nossa, nós não estamos entendendo, será que os outros estão? Mas, porque tinha hora que ele falava uns negócios assim que eu não entendia nada. E eu falava, Deus me livre de ser assim nas minhas aulas, que eu quero que os meus alunos entendam, né? Abri o confessionário, já confessei tudo para os irmãos, tinha umas coisas que eu não entendia não, irmãos, mas formei, viu? É um mistério. É possível, irmão, se eu conseguir, você também consegue. Então, o aluno pode ter um problema de saúde, né, que impede de aprender com os outros também. É muito interessante que a minha filha do meio, não podia nem filmar isso, né? Que ela não gosta de ficar falando. Mas ela terminou a alfabetização, ela não sabia ler. Então, ela